Fala pré-calouro, aqui quem fala é o professor Éder, o contratado do saber. No vídeo de hoje nós vamos fazer algumas questões sobre reconhecimento de funções orgânicas. Vamos em frente, que atrás de vocês vem gente. Boa noite pré-calouros, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Éder, o contratado do saber, daqui do canal Desobnubilando. E hoje, na nossa aula vai ser sobre reconhecimento de funções orgânicas, só que na prática, trazendo algumas questões de vestibulares, para que você que assistiu a aula anterior, se você ainda não assistiu, passa lá, assiste a nossa aula 1, que está na playlist de Química Orgânica, sobre reconhecimento das principais funções orgânicas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá um likezinho, toca no sininho para ele te avisar todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui para você. Então, sem mais delongas, vamos em frente, que atrás de vocês vem muito concorrente. Então vamos lá. Nossa primeira questão aqui é uma questão que já foi cobrada no Enem. Leiamos. A produção mundial de alimentos poderia... Só um instantinho aqui. Vou acompanhar aqui com vocês para ficar melhor. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual, sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Vamos lá. Então, aqui ele trouxe a estrutura. Nós temos a estrutura da piretrina e nós temos a estrutura da coronopilina. Antes que nós passemos para o comando da questão, que é o que eu quero de fato saber que ela vai pedir, aqui a gente já pode destacar alguns grupos funcionais. Professor, eu não estou me lembrando direitinho o que seriam, melhor dizendo, os grupos funcionais. Os grupos funcionais seriam aquelas partes da molécula orgânica que você consegue identificar facilmente uma referida função orgânica. Por exemplo, aqui eu estou destacando esse grupo funcional. Esse grupo funcional aqui que eu estou destacando, ele é chamado de grupo funcional hidroxila. Então vamos anotar aqui. Esse grupo funcional, ele é chamado de hidroxila, aquele grupinho OH. Essa hidroxila, para quem já assistiu a aula anterior, pode ser uma hidroxila que vai dar origem a uma função orgânica chamada de álcool. Pode ser também que ela gere um enol, pode ser também que ela gere um fenol. As mais cobradas são álcool e fenol. Professor, quando é que vai ser fenol? Fenol é muito mais fácil. Fenol é quando você tem esse OH ligado diretamente ao anel aromático, ao benzeno. Como aqui eu não tenho que essa hidroxila esteja ligada diretamente ao benzeno, e eu percebo que esse carbono que eu estou aqui destacando é um carbono dito saturado, é um carbono que não tem dupla e nem tem tripla, eu posso afirmar que a função orgânica presente aqui, na realidade, é a função orgânica álcool. Tudo bem? Passando adiante, nós temos agora outras funções orgânicas. Destaquemos. Eu tenho essa parte da molécula aqui, ó, que eu encontro aqui e encontro aqui também, ó. Essa parte que eu estou destacando de azul é uma parte que nós chamamos na química orgânica de grupo funcional carbonila. Esse grupo funcional carbonila é o responsável por duas funções orgânicas principais. A função orgânica aldeído e a função orgânica cetona. Vai ser função cetona se essa carbonila estiver ligada a dois outros carbonos e esses dois outros carbonos sejam carbonos normais. Eu vou destacar aqui, ó, esse carbono aqui está ligado à carbonila e esse carbono aqui também está ligado à carbonila. Perceba que esse carbono que eu estou destacando aqui, ó, está ligado a dois outros carbonos. Então aqui você tem, ó, uma carbonila secundária. Assim como eu tenho aqui também, ó, que eu estou destacando aqui, essa carbonila C+O, ela também é secundária, porque ela está ligada a dois outros carbonos. Pronto.
Como eu tenho agora essa carbonila que ela está ligada a dois outros carbonos e é uma carbonila secundária, eu posso afirmar que eu tenho uma função orgânica chamada de cetona. Professor, mas tu disseste, no sentido de nos avisar, de que esse grupo funcional carbonila, ele dá origem a outra função também chamada de aldeído. Para que fosse aldeído, ela teria que estar ligada somente a um outro carbono e tinha que ser na extremidade da molécula, coisa que aqui nós não temos ainda. Mas você pode estar se perguntando, professor, eu acho que você esqueceu. Bem aqui também tem, ó. Opa, de fato. Só que essa carbonila aqui, ó, ela não está ligada a dois outros carbonos. Ela está ligada a um oxigênio. Pronto. Quando essa carbonila, digamos assim, estiver ligada a oxigênio, aqui eu vou ter um grupozinho bastante interessante que vai dar origem a uma função orgânica chamada de função éster. Eu tenho éster aí e eu tenho aqui também a função éster. Lembremos, lá mais na frente nós vamos ver isso bem direitinho. A função éster é derivada dos ácidos carboxílicos. Agora vamos analisar o comando da questão. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Letra A, éter, a gente nem falou em éter. Letra B, cetona, confere, que eu tenho nas duas estruturas. E éster, pronto, morreu. Eu já sei que meu gabarito é letra B de biscoito Richester, vulgo água e sal. Professor, a gente pode analisar por que as outras não condizem com a resposta correta? Sim. Letra C, álcool. Certo. Não é certo porque eu não tenho nas duas estruturas. Ele quer simultaneamente e não mente. Letra D, aldeído. Nós não encontramos aldeído em nenhuma delas. Letra E, éter. Não. Ácido carboxílico. Também não. Então, nosso gabarito fica letra B de biscoito Richester, vulgo água e sal. Beleza? Próxima questão. As questões são muito repetitivas, digamos assim. Então aqui a gente vai treinar muito e você vai perceber que vai ficar fácil. Leamos. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Ele quer que você encontre as funções orgânicas. Vamos destacar as funções orgânicas que eu encontro aqui. Vou destacar de verde esperança. Eu tenho aqui, ó, o grupozinho OH, a hidroxila. Que eu tenho aqui também, ó. Estou destacando de verdinho. Pronto. Lembra que eu falei no slide anterior que quando eu tivesse OH, hidroxila, ligada diretamente a anel aromático, no caso benzeno, aqui eu teria uma função orgânica chamada de função fenol. Então aqui não é álcool. Aqui é a função orgânica chamada de fenol. Tanto na extremidade direita, quanto aqui, ó, que eu vou mostrar para você, quanto aqui, ó. Aqui também é um fenol. Tudo bem? E professor, a gente esqueceu de olhar bem ali, ó. Tem bem aqui também hidroxila. De fato. Eu também tenho hidroxila aqui. Só que percebamos uma coisa interessante. Essa hidroxila, ela tá ligada a esse carbonozinho aqui, ó. E esse carbonozinho, ele tem uma dupla ligação. Então eu digo que esse carbono que está ligado à hidroxila é um carbono insaturado. Como esse carbono insaturado não é benzeno, aqui trata-se de uma outra função orgânica. Que função orgânica é essa, professor? É uma função não muito comum de vir do vestibular como uma função a ser reconhecida. Aqui tu terias a chamada função enol. Já saibamos desde agora que é uma função muito pouco estável. Tudo bem? Passemos adiante. Vamos agora de azul. Perceba que eu tenho dois grupos interessantes aqui, ó. Eu tenho que o oxigênio está ligado a 2 átomos de carbono. Quando o oxigênio estiver ligado a 2 átomos de carbono, ele é, aqui no caso,
aquele metido, o tal do heteroátomo. Se você já assistiu a aula anterior, se não, corre lá e assista, deixe seu likezinho, ajuda o nosso canal. Você vai perceber que nesse caso o oxigênio está entre dois carbonos. Então eu tenho um átomo que é estranho, mas que está entre carbonos. Eu aqui tenho um heteroátomo. A função orgânica que eu vou ter aqui é a função orgânica chamada de éter. Tudo bem? E para fechar com chave de ouro, vamos destacar agora de vermelho sangue, mais uma função orgânica aqui, ó. Opa! Lembra que a gente falou muito dela no slide anterior? Aqui é o grupo funcional carbonila. E esse grupo funcional carbonila aqui, ó, não esqueça da dicasinha que eu te dei, ó. A carbonila está ligada a dois outros carbonos, ou seja, é uma carbonila secundária. Então aqui trata-se de uma função orgânica chamada de cetona. Leiamos novamente o comando da questão. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro. Letra A. Eu encontro a função éter? Encontro. Eu encontro a função álcool? Não. Infelizmente. Letra B. Eu encontro a função éter? Encontro. Eu encontro a função fenol? Encontro sim. Professor, será que é o que eu estou pensando? Sim. De novo, letra B de biscoito Richester, vulgo água e sal. Biscoito ou bolacha, tanto faz, o que importa é que mate nossa fome. Professor, vamos ler as demais? Vamos sim. Eu tenho fenol? Tenho, mas eu não tenho éster. Letra D. Eu tenho aldeído? Não tenho, mas eu tenho enol. Letra E. Eu tenho aldeído? Não. Eu tenho éster? Não. Então, nosso gabarito, de fato, ficou letra B. Próxima. Questão recente, 2019. Vamos lá. O Lexotan é um ansiolítico que tem como princípio ativo bromazepam. Esse medicamento é indicado para o tratamento de distúrbios emocionais, estados de tensão e ansiedade, humor depressivo ansioso, tensão nervosa, agitação e insônia. Na estrutura do bromazepam, o grupo 1, vamos destacar aqui o grupo 1, que já está destacado, mas não tem problema nenhum. Eu tenho aqui, ó, ele quer o grupo. Você já está lembrando o que é esse grupinho, né? Calma. O grupo 1 e a função orgânica em 2. Função orgânica em 2. Em 2 é isso aqui, ó. Está aqui de verde. Correspondem respectivamente. Vamos por partes. Vamos fazer uma varredura primeiro. Aqui eu tenho que o nitrogênio está ligado a carbono. Aí você pode pensar assim, eu já li muito a respeito disso, eu assisti a aula anterior e o Éder disse que isso aqui é uma amina. Pera lá. Se o nitrogênio estiver ligado a carbono por dupla, não é amina. É uma função muito pouco conhecida. É a função orgânica chamada de imina. Passemos. O grupo 1 que ele se refere é esse grupozinho aqui, ó. Ele não quer a função. A função seria tudo isso aqui, ó, que eu estou destacando para você. Mas ele quer só essa partezinha que está dentro da parte destacada. Essa parte é aquela parte que nós já estamos começando a tatuar em nossa mente. Aqui é o grupo carbonila. Mas eu queria saber assim, se ele estivesse me perguntando qual a função orgânica. Se fosse a função, é esse conjunto todo. Aí aqui eu teria uma função chamada de função amida. Bem aqui, ó. Eu já sei. No 2 aqui, a função é a mesma que tu disseste aí, ó. Imina. Peraí. Não é não. Gente, não foi o que tu disse? Pois é. Só vai ser imina se essa ligação que o carbono estiver fazendo, vou aqui destacar para você, se essa ligação que o carbono estiver fazendo for uma ligação dupla localizada, tipo, tá ali parada, digamos assim. Mas eu percebo que aqui é um sistema aromático, ó. Eu tenho alternância de dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla e assim por diante. Nesse caso, eu posso afirmar que essa dupla ela não está de fato aqui. Ela está o quê? Deslocalizada.
Como essa dupla está deslocalizada, perde-se essa ideia de que seja uma dupla e passa a ter um caráter, digamos assim, mais de simples. Aí aqui eu teria a função amina. Leiamos novamente. Ó. O grupo 1 e a função orgânica 2 correspondem respectivamente à letra A. 1 poderia ser carbonila? Sim. E a função orgânica 2 seria amida? Não, não é amida. Letra B. Poderia ser cetona? Não, porque cetona não é o grupo funcional. Cetona é a função. Letra C. O grupo 1 é a carbonila? Sim. E 2 é amina? Sim. Perfeitamente e não mente. Letra C de churrasco que está por vir, que é o churrasco da tua aprovação. É a letra D. Bem, letra D não pode ser porque, como já foi dito, cetona não é grupo funcional, é função. E letra E, amida, não é grupo funcional, é função. Gabarito letra C de cachorro doido. Próxima questão. Considere as seguintes informações. As flores de papoula secas e transformadas em pó são vendidas aos laboratórios que extraem a paramorfina. Esta, por sua vez, é misturada com acetato de sódio, tolueno e peróxido de hidrogênio e, por meio de reações químicas, se transforma em oxicodona. O princípio ativo analgésico dos opioides. Bem, nós temos aqui a estrutura dessas duas substâncias, a paramorfina e a oxicodona. De acordo com essas informações, conclui-se. Afirmativa 1. A paramorfina e a oxicodona possuem anel aromático. Bem, procuremos e destaquemos esse possível anel aromático, no caso a estrutura do benzeno. Eu percebo que esse anel aromático eu tenho na paramorfina, estou destacando aqui de azul, isso aqui é o anel aromático, o famoso benzeno, e na estrutura da oxicodona eu também tenho esse anel aromático, eu estou destacando aqui de azul. Opa, que maravilha! Então quer dizer que essa primeira afirmativa ela é verdadeira. Vamos ganhar tempo. O comando da questão diz, está correto que se consta apenas em. Se eu sei que o 1 já está verdadeiro, ele tem que estar na minha alternativa. Desse modo, eu vou excluir a letra B, porque não tem afirmativa 1, vou excluir a letra D, porque não tem a afirmativa 1, e vou excluir a letra E, porque não tem a afirmativa 1. Bem, se eu julgar que a 2 é errada, eu já sei que é a letra A. Prossigamos. A transformação da paramorfina em oxicodona envolve a formação de uma cetona. Vamos ver se na oxicodona, que é o produto da transformação da paramorfina, ver se ela tem essa função cetona. Vejamos, para que seja cetona, eu tenho que ter um grupo funcional carbonila. Vamos ver se eu tenho carbonila. Opa, eu tenho aqui essa carbonila. Mas lembremos que para que seja cetona, essa carbonila ela deve estar ligada a 2 outros carbonos, ou seja, tem que ser uma carbonila secundária. Até o presente momento está tudo ok. Ela é, de fato, secundária. Pronto. Então já sei que a 2 também é verdadeiro. Nós já temos a resposta certa. Calma. Nós temos, mas vamos analisar as demais. Terceira. A paramorfina e a oxicodona apresentam a função amida. Bem, vou escrever aqui do ladinho só para você não esquecer. Se tivesse a função amida, vou colocar aqui do lado, a função amida, ela tinha que ter, por exemplo, um carbonozinho fazendo uma ligação aqui, pode ser um carbono hidrogênio, está ligado a outro carbono, fazendo dupla ligação com o oxigênio, aquele que você já aprendeu sendo uma carbonila, mas essa carbonila estaria ligada a nitrogênio. Pronto, eu não percebo isso em nenhuma parte, nem da paramorfina, nem da oxicodona. Então a terceira, ela é de fato falsa. Quarta, somente a paramorfina apresenta a função éter. Bem, para ser função éter, eu tenho que ter o oxigênio estando entre 2 átomos de carbono. Vamos procurar. Eu tenho o éter aqui, que eu estou destacando. Aqui eu tenho um éter aromático e aqui eu tenho também um éter. Mas se eu observar na oxicodona, eu tenho éter aqui e tenho éter aqui. Professor, então está correto. Não, não está correto. Porque ele diz que somente tem na paramorfina. Nesse caso, somente mesmo. Então, no nosso caso, nosso gabarito fica tendo 1 e 2 como correto. Nosso gabarito fica a letra C, de cuscuz de arroz com um pouquinho de chia, só para baixar o índice glicêmico. Próxima. A losartana potássica, massa molar 461 gramas por mol,
é um medicamento indicado para o tratamento da hipertensão e para o tratamento da insuficiência cardíaca. Nas figuras estão representadas a embalagem do medicamento genérico losartana potássica e sua estrutura química. Os medicamentos genéricos podem ser identificados pela tarja amarela na qual se lê medicamento genérico. Além disso, deve constar na embalagem a frase medicamento genérico lei número 9787 de 1999. Como os genéricos não têm marca, o que se lê na embalagem é o nome e a quantidade do princípio ativo do medicamento. Na estrutura da losartana potássica, a função orgânica que contém o átomo de nitrogênio e a função orgânica que contém o grupo hidroxila são, respectivamente, a função orgânica que contém o átomo de nitrogênio e a função orgânica que contém o grupo hidroxila. Vamos logo para a parte mais fácil. Vamos procurar essa tal de hidroxila. Hidroxila é o OH. Eu já percebo bem aqui, ó. Só desculpa. Vamos aqui para o grupo OH. Esse grupo OH está bem aqui, ó. Está ligado a um carbono. E esse carbono, ele não é nem carbono de benzeno e nem a carbono que tem a ligação sp2. Então, nesse caso, essa hidroxila aqui é hidroxila chamada de hidroxila alcoólica. Ou seja, é uma hidroxila que caracteriza a função orgânica álcool. Então já dá para matar a questão. São, respectivamente, letra A, amina e álcool, letra B, amida e álcool, letra C, amina e aldeído, não pode ser porque não é aldeído, letra D, amina e ácido carboxílico, não pode ser porque o OH não é de ácido carboxílico, e letra E, não pode ser amida e ácido carboxílico. Então fica agora a função orgânica que contém o átomo de nitrogênio. Pronto. Se eu observar em toda a estrutura orgânica trazida aqui na questão, eu tenho, ó, esse nitrogênio ligado a carbono, esse nitrogênio ligado a carbono, esse nitrogênio, 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 nitrogênio. Mas a função a qual ele se refere é justamente essa função aqui que eu estou assinalando na tela, ó. Nitrogênio aqui e nitrogênio aqui. Professor, eu sei. Bem que você acabou de afirmar que no caso isso aqui é uma função imina, porque esse nitrogênio está ligado a um carbono por dupla. Só que aqui tem um segredinho. Aqui tem que ter um pulo do gato. Aqui tem que ter um famoso cat's jump. Então chega nesse momento aqui, ó, é o momento que eu preciso ter o pulo do gato, o cat's jump. Esse nitrogêniozinho aqui, ó, dentro do ciclo, ele tem um par de elétrons livre. Esse par de elétrons livres, ele está alternado. Ele pode entrar em ressonância com essas ligações duplas do ciclo, caracterizando uma característica aromática. Então, nesse caso, é o mesmo caso da questão anterior. Esse nitrogênio ele não está com ligação dupla. Ele tem uma ligação parcialmente dupla. Então, isso aqui é melhor caracterizado como sendo uma função orgânica do tipo amina. Viu? Nesse caso, nosso gabarito é letra A, de anemia falciforme. Aquela em que as hemácias adquirem a forma de uma foice. E agora, estamos chegando ao fim. Nós temos a nossa última questão. Eu peço até licença porque não é uma questão especificamente de reconhecimento de funções, mas é uma questão de um simulado que eu estou preparando, eu estou modificando algumas questões para colocar depois aqui no canal. É uma questão extra Enem. Vamos lá. As cascas da planta Salix alba, Salicaceae, contêm análogos do ácido salicílico, como a saligenina. Essa substância apresenta propriedades anti-inflamatórias e analgésicas reconhecidas que resultaram na descoberta do ácido acetil salicílico, o princípio ativo de medicamentos analgésicos, que não é encontrado nessas plantas. Trata-se de uma modificação estrutural simples, uma acetilação. Na acetilação da saligenina, para obter o princípio ativo do medicamento, observa-se em especial na estrutura do reagente do produto. Então eu tenho um reagente, que é a saligenina, e eu tenho o produto, que é o ácido acetil salicílico. Letra A. Eu percebo a transformação de um carbono secundário da saligenina em terciário no ácido acetil salicílico. Vamos analisar item por item. Vamos lá. Vamos procurar esses tais carbonos secundários, que são aqueles carbonos que estão ligados a somente dois outros carbonos. Eu tenho aqui, ó, que esse carbono é secundário, esse carbono aqui é secundário, esse carbono é secundário, esse aqui também é secundário, esse aqui é terciário, e esse aqui é secundário.
na estrutura da saligenina, mudar a cor aqui, vamos analisar do mesmo jeitinho. Esse carbono aqui é secundário, esse é secundário, esse é secundário, também secundário. Esse aqui está ligado a 3 outros carbonos terciário, que na estrutura da saligenina era secundário, ele agora se tornou terciário. E esse aqui, que antes era terciário, agora transformou-se em secundário. Opa, tudo bem? Vamos em frente. Letra A. A transformação de um carbono secundário da saligenina em terciário no ácido carboxílico. Onde eu tenho carbono terciário no ácido acetil salicílico? O carbono terciário, vamos aqui assinalar, o carbono terciário que eu tenho no ácido acetil salicílico é justamente esse aqui, ó. Esse carbono terciário criado, ele anteriormente era o que? Secundário. Opa, olha aí. Eu tinha um carbono secundário que se transformou em carbono terciário. A letra A diz: a transformação de um carbono secundário da saligenina em terciário no ácido acetil salicílico. Pronto, já matei a questão. O nosso gabarito já fica a letra A de amor intenso. Professor, mas por que as demais estão incorretas? Analisemos. Vamos lá. Vou colocar até de verde para dar esperança. B. A transformação de um carbono terciário da saligenina em quaternário no ácido acetil salicílico. Opa, cadê esse tal carbono terciário da saligenina? Tá aqui, ó. Tá ligado a 3 outros. Ele é transformado em carbono secundário e não em carbono quaternário. Então, eu não posso afirmar que seja carbono quaternário. Então, tá errado. Letra C. A transformação de um carbono secundário da saligenina em quaternário no ácido acetil salicílico. Também eu não tenho a transformação de nenhum quaternário. D. A manutenção de um único carbono terciário tanto na saligenina quanto no ácido acetil salicílico. A manutenção de um único carbono terciário. Bem, eu tinha um carbono terciário na saligenina. No ácido acetil salicílico eu não o mantenho. Então não posso falar em manutenção. E. A manutenção de um único carbono quaternário tanto na saligenina quanto no acetil salicílico. O problema é que eu não tenho carbono quaternário lá na saligenina. Nesse caso, o gabarito ficou realmente letra A. Meu povo, eu quero agradecer o tempo de vocês. E por aqui nós vamos ficar com essa aula, essa videoaula, sobre reconhecimento de funções. Como eu já havia dito, reconhecimento de funções orgânicas é um trabalho árduo, mas que não é difícil. Basta que você, todo santo dia, na medida do possível, você sempre faça uma revisãozinha, viu? Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço de coração. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um joinha e ativa aí o sininho para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo. Até mais para todos. Vamos em frente, que atrás de vocês vem muito concorrente.